Vamos lá. Deixa eu convidar o professor Elias. Olá, fala meu amigo. Opa, tá dando para E ouvir? aí? Tá. Tu tá me ouvindo também? Também, tranquilo. Ah, beleza. E aí, tudo bem? Graças a Deus. Quanto tempo, hein, velho? Então, Mas, meu amigo, quando você quiser, eu entrei que tinha 33, aí eu acho que é questão de conexão, estabilizar, sim. mas quando você quiser trocar uma ideia antes, como é que tá a nossa situação nessa pandemia, né? Pois é. Sim, sim. Vamos falar sobre a situação do profissional, né? É uma das coisas assim que eu acho que após a pandemia mesmo, a gente vai ter que dar até uma mudada no perfil profissional mesmo. Creio que com o passar, né, dessa pandemia, muita coisa vai mudar. Eu acho que muita coisa vai ficar, inclusive, voltado para essa questão da utilização do álcool, acho que máscara próximo aos estabelecimentos ou até mesmo só para entrar. Mas eu acho que o receio, né, das pessoas, o medo mesmo, ele vai permanecer por um tempinho ainda quanto a essa questão. Com certeza, principalmente nos estabelecimentos que abrangem a área da gastronomia, né? Ter um cuidado maior. Na verdade, a gente já tinha esse cuidado, né, de higienização e tudo mais, e agora ele vai se intensificar mais ainda. A gente sempre voltava muito isso para a parte do alimento em si, né? A gente acabava, de uma certa forma, é que ninguém esperava isso, né? Mas eu creio que agora a gente vai pensar agora não só na questão do alimento em si, mas a gente vai voltar os olhos também para a questão do consumidor, né? Com Voltar a certeza. ter essa segurança do consumidor mesmo, até porque os estabelecimentos que se destacarem nisso, nesse tipo de segurança, que passar realmente essa segurança para o consumidor, ele vai ser um dos estabelecimentos em destaque que vai ter essa procura maior, né? Não vai Com dar mais para manter, eu acho que essa questão do natural ou do voltou ao normal. Eu acho que o normal vai ser um novo normal mesmo, não vai ter mais o normal de antigamente, não. Com certeza, a gente teve uma mudança brusca, né, se você for analisar, uma mudança brusca em todas as áreas, né? E a área da gastronomia, ela se destacou, na verdade. O que a gente percebe é com a questão dos deliveries, há muitos estabelecimentos, muitas áreas, né? Elas acabaram ficando meio paradas por conta disso, por conta dos decretos e tudo mais, mas a área da gastronomia continuou, né? Se reinventando, é claro, mas continuou. Aí com delivery, né? E com drive-thru, e acabou trazendo um movimento para a área. Os restaurantes, as lanchonetes continuaram seu trabalho se reinventando, né? E cuidando também da saúde e da higienização de toda a parte daí gastronômica que a gente percebe bastante. Eu acho que essa questão do delivery, né, para quem não trabalhava em si com o delivery, eu acho que ser uma das ferramentas, né, uma das oportunidades que elas acho que elas vão ficar mesmo. E Sim. inclusive conheço alguns amigos proprietários mesmo que eles nem pensam em reabrir salão mais, né? É Tendem a verdade. investir um pouco mais na questão do delivery porque de certa forma o maior encalço aí da questão do delivery como que essa alimentação vai chegar até o consumidor. Então, para eles investirem um pouco mais em entrega,
bem menos, financeiramente falando, né, do que investir em salão, aluguel. Um delivery não precisa ter uma estrutura, uma mega estrutura como um salão tem que ter, um restaurante montado mesmo, ou até mesmo uma lanchonete. Ele não precisa ter toda essa estrutura. Ele precisa ter, logicamente, a estrutura da cozinha bem desenvolvida, mas se a gente for levar a ponto de que a montagem de um restaurante, um salão completo, até demanda de muito mais mão de obra, né? Então, eles viram que o faturamento caiu 30% e a folha reduziu 40%, 50%. Então, para eles foi bem relevante essa justificativa do porquê manter o delivery e não voltar às atividades normais como era antes do salão, né? E nem sempre o faturamento em si, ele às vezes não exprime o lucro do empreendimento. Entendeu? Então, eu acho que foi uma das, né, ou vai ser a ferramenta que realmente vai desenvolver mais. Os aplicativos estão cada vez mais aparecendo. Inclusive, tem um regional aqui, que eu estava até vendo bem relevante, principalmente quanto à questão de taxa, que eu acho que ele tem um bom futuro aqui. Eu também estava prestando atenção nisso. Então, assim, a questão do delivery, ela veio a partir dos aplicativos também, né? Mas muitos estabelecimentos pegaram aí a questão da própria entrega, a entrega do próprio estabelecimento, né? E isso, muitas vezes, por conta justamente da taxa muito alta dos aplicativos. E como tu acabou de citar, essa questão de aplicativos que estão entrando no mercado e que estão melhorando um pouquinho essa questão das taxas, né? Diminuindo um pouquinho mais as taxas para que o empreendedor possa ganhar um pouquinho mais. Com certeza. E o maior empecilho que a gente vê hoje em termos da questão do delivery e os aplicativos é justamente essa taxa que os aplicativos cobram de manutenção, né? Que às vezes chega a ser até 33%. Então, um terço do teu faturamento do delivery iria direto para esses aplicativos. Então, com a criação de outros aplicativos ou com a chegada de outros, a tendência é o mercado aquecer e as taxas cair cada vez mais, né? Tá certo. Então, qual é o horário? Estamos aí, faltando 2 4 horas. Minutos. Horário. Então, vamos iniciar, né? Hoje a nossa live ela vai tratar de um assunto, né? Vamos falar sobre o profissional da gastronomia e seu campo de atuação. Então, a gente sabe que a gastronomia, como a gente já iniciou falando, que ela é um ramo muito promissor, né? Já tem todas as características para um crescimento muito grande. Mas para isso, né, nós precisamos de qualificação profissional. E o profissional de gastronomia, ele muitas vezes, as pessoas que querem se inserir no mercado gastronômico não sabem a grandiosidade que é esse campo, né, esse ramo que é a gastronomia. O que ela abrange. E hoje a gente vai falar vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, campo de atuação. A primeira pergunta que eu faço é quais as possíveis áreas de atuação de um profissional de gastronomia? O que você pode nos falar sobre isso? Quais as possíveis áreas de atuação de um profissional de gastronomia? Vamos lá. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Rafael Leitão. Eu sou professor de gastronomia há pelo menos 6 anos. Eu sou formado na área de gastronomia, sou gastrônomo também. Tenho uma especialização em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos e outra especialização em panificação e confeitaria. E sou mestre também em ciências e meio ambiente. Tá? Eu falo assim, sobre essa pergunta, professor Elias, sobre esses ramos, essas atividades, quando a gente entra na academia, a gente visa muito o mercado do comércio em si, né? O cozinheiro, o chefe de cozinha, a gente visa muito o restaurante em si, mas tem muitas outras áreas que estão crescendo de certa forma e que elas acabam sendo pouco exploradas. Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte dentro do ramo, né? Eu atuo em 4 ou 5 áreas diferentes, né? Eu
tenho um empreendimento, eu sou professor, eu sou merendeiro do estado do Amazonas também, então é uma outra área que pouquíssimas pessoas acabam visualizando, mas graças a Deus no último concurso a gente já teve uma adesão maior dos nossos alunos, né, e também de professores querendo se inserir, principalmente agora voltando para a parte da questão da pandemia, é um concurso público, né, é uma certeza, é um algo que vai te deixar ali mais aliviado quanto a essa questão financeira, e você gostando do que faz, a atividade vai ser irrisória, né? Você vai tirar de letra ali a atividade que basicamente ela ainda é pouco conhecida, essa questão de produção da alimentação voltada para a merenda escolar, né? E atuo como consultor também, então, assim, a gente tem um leque de possibilidades, não só o restaurante em si, como foi citado aqui a consultoria, a docência, temos as UANs, a cozinha industrial, temos a merenda escolar, que também é uma possibilidade, principalmente aqui para o nosso estado. A gente teve uma live no final do ano passado que falamos justamente sobre isso, né? Sobre os possíveis atuações. Tem a atuação dentro dos cruzeiros, que também é uma possibilidade para quem gosta de viajar, aventurar, arriscar realmente, né? Eu vejo como isso um futuro muito promissor, principalmente para os jovens, né? Que a, quando você casa, tem filho ou família, muito mais apegado a essa situação, a gente acaba fixando um pouco mais os pés onde a gente vive, né? Mas quando jovem, não, a gente está no fervor, a gente não tem medo do amanhã, então é uma possibilidade muito boa também, né? O Brasil é um país que tem bastante turismo voltado para essa questão, né? Então a nossa área de atuação ela acaba sendo diversificada. Hoje você, com pouco investimento, você consegue abrir um empreendimento próprio, né? Começar ali como a gente fala, né? No tradicional, na garagem de casa, e depois a gente partir para ou para a compra do imóvel, ou até mesmo para o aluguel, para que a gente possa realmente desbravar no mercado, né? Mas, principalmente na pandemia, muita gente que era de outras áreas acabou voltando à nossa área e começou a vender. A gente viu inúmeras histórias, né? Vendendo bolo, um molequinho de 12 anos começou a produzir pão de queijo e começou a sustentar a família. Então, eu creio que, primeiramente, a gente tem que ter amor à profissão, não é uma profissão fácil, é uma profissão realmente árdua, que não é só o produzir, o fazer. A gente tem que pensar no planejamento, tem a questão da compra, o armazenamento, temos a produção, aí depois vem a questão da embalagem, da distribuição. Então, é uma área muito promissora ainda, a área da gastronomia. É um dos cursos que traz a rentabilidade financeira muito mais rápido do que outras áreas. E eu vejo ainda assim uma crescente muito grande no Brasil, né? É uma profissão que ela vem valorizando aos poucos. A gente até discute isso às vezes em grupos, né, onde tem proprietários de restaurantes e às vezes eles me perguntam, pô, tá faltando mão de obra? Eu disse, olha, às vezes não é que tá faltando mão de obra. Também a gente tem que olhar de um ponto em que a gente precisa valorizar essa mão de obra para que ela possa querer aceitar a vaga do emprego que você está ofertando. Então não é só ter o profissional, a gente precisa valorizar o profissional para que ele possa realmente fazer, cumprir a atitude dele, né? Cumprir a atividade dele dentro do empreendimento e com êxito, entendeu? Então às vezes você investe, a gente investe numa formação, a gente investe na academia, investe em conhecimento e esse investimento tem que voltar de alguma forma. E essa forma é a valorização profissional dos proprietários, que eles têm sim que valorizar os profissionais para que eles possam se inserir no mercado. Com certeza. Então, isso é um assunto muito relevante, junto aos profissionais da gastronomia. E o que a gente vê muito essa questão de falta de mão de obra, de a reclamação de falta de mão de obra, e na verdade não é bem assim. Tá? Nós temos aí profissionais de alto gabarito e que estão fora do mercado de trabalho, mas por uma falta de valorização.
Tá? A valorização profissional ela precisa estar ali inserida, com certeza, para que nós possamos desempenhar um papel importante até nas funções dentro de uma cozinha. Inclusive, eu prefiro contratar um profissional qualificado do que duas pessoas que não têm experiência, por exemplo. Logicamente, né, é bom a gente pegar um recém-formado, porque tu consegue moldar, tu consegue fazer com que ele tenha a cara da tua empresa. Né? Também tem a questão, às vezes tem profissional que não é formado, tem muita experiência na área, mas essa pessoa pode levar para dentro da tua empresa, eu já sofri com isso, vícios que acaba passando para todos os outros funcionários, entendeu? E aí, às vezes, numa contratação dessa que tu acha que vai ser um tiro bom, tu acaba perdendo 2, 3 funcionários, entendeu? Então, assim, valorizar realmente o profissional qualificado, né, e trazer e fazer com que ele vista a camisa da empresa. Só que hoje não tem como a gente fazer um profissional vestir a camisa da empresa sem ser valorizado. Né? Ele tem que ter benefícios dentro do empreendimento. Não tem como eu incentivar o meu auxiliar de cozinha a se formar se eu não tenho um sous-chefe, um gerente que é formado e que tem certas regalias dentro da empresa. Então, tudo isso gira em torno do conhecimento. Mas aí, o empreendedor também tem que olhar pelo lado que precisamos ter profissionais qualificados dentro das nossas empresas, né? Porque só a partir daí que a gente vai passar realmente a subir um pouco, né? Ou melhorar o patamar da nossa área, principalmente no nosso estado. Com certeza. Então, sobre essa questão aí dos campos de atuação, o que nós podemos citar a questão da gestão. Né? Um gestor, a pessoa que quer se inserir no mercado gastronômico, ela também vai montar seu próprio negócio, ela quer isso, ela quer independência financeira e tudo mais, e vai montar seu negócio. E aí a pergunta, né? Como deve ser? O que nós podemos citar? Que como deve ser a visão de um gestor de um estabelecimento culinário? Bom, eu vou até enfatizar o que a professora Dilce colocou aqui, né, sobre essa questão de formação, principalmente agora no momento de pandemia, voltada para a questão da segurança alimentar. Pouco se falou durante a pandemia sobre o alimento como um veículo, né, de contaminação. E no final das contas, lava as mãos, álcool gel, não sei o quê, mas por quê? Né? Pouco se falou sobre o alimento. E isso é importante. Uma das coisas que um gestor, o próprio nome já diz, né? O que ele vai fazer? Ele vai gerir, né? Ele vai gerir o quê? Uma empresa. Então essa empresa tem que passar toda a segurança serviço, segurança alimentar, qualidade no serviço. Então ele tem que passar toda essa confiança para o consumidor. E muitas das vezes, como a gente até citou no início da nossa conversa, essa questão do novo, do abrir, às vezes as pessoas têm medo de empreender porque prefere, sei lá, ter um trabalhinho ali, carteira assinada, que ganha R$ 1.200, mas será que você, se doando, tudo aquilo que você doa pelaquela empresa, que na maioria das vezes não te valoriza, então se valorizar seria ótimo. Será que se você doar todo aquele tempo dentro do seu próprio negócio, você não teria um lucro maior? Você não teria um retorno muito maior? Então, às vezes a gente tem que pensar dessa forma. O gestor precisa analisar, como falamos no início, não é só o fazer, tem toda uma sequência, um planejamento, uma compra, uma ficha técnica, um levantamento, um custeamento. Ele tem que pensar na questão da embalagem, se ele for trabalhar diretamente com delivery. Então, tudo isso vai estar basicamente envolvido no que esse profissional vai querer ofertar para o mercado. Ou ele vai ter que ter algo de diferente no produto dele. E às vezes uma embalagem, uma boa embalagem, ela passa uma segurança enorme pro consumidor. A gente recebe, sei lá, um sanduíche numa embalagem de isopor e a gente recebe um sanduíche num papel craft ou numa embalagem que vai com a tua logo, até caixa de pizza mesmo, quando vai com a logo da pizzaria, ele já te traz algo melhor. Então, tudo isso é questão de estudar, cara.
é você ter conhecimento também, não é assim, hein? Ah, amanhã eu vou vender bolo, vou fazer bolo, vou assistir um vídeo no YouTube e vou fazer. Não, né? Isso é muito mais além. Tem que conhecer o Muito insumo, a mais. qualidade da matéria-prima. Existem técnicas que as pessoas que estão gravando vídeos, elas não vão te passar, porque aquilo ali para elas é como se fosse uma isca, que é chamada de isca, né? Ele te dá um vídeo de graça, mas ele quer vender um curso. Então, o 100% ele não vai te dar, né? E sem contar que, assim, a gente tem excelentes profissionais aqui na nossa região, né? Na área da panificação, da confeitaria, na cozinha quente, na cozinha fria, na parte de gestão, na área de bebidas. Então, a gente tem excelentes profissionais aqui na nossa área. Só que as pessoas precisam também querer investir na sua qualidade profissional. Se você for pegar aí a maioria das pessoas que estão à frente de grandes empreendimentos, elas não param de estudar. Ela faz uma pós em gestão, depois está fazendo uma pós em relacionamento pessoal, para saber como lidar com o próprio funcionário, para entender a cabeça do funcionário. Então, existe N áreas de possibilidades, mas que para gerir precisa estudar. Tá? A gente precisa cada vez mais ter conhecimento em várias áreas da nossa gastronomia, da nossa atuação, para que a gente possa ser um bom gestor. Eu não consigo cobrar uma lavagem, uma sanitização, uma higienização, se eu não sei fazer. Como que eu vou cobrar se eu não sei para que serve, se eu não sei o que é aquilo? Então eu preciso saber para poder cobrar. Com certeza, né? Então, um gestor, a gente fala em abrir um próprio negócio ou trabalhar como gestor de A ou B, né? Um restaurante, uma lanchonete, Uhum. seja lá o que for, a gente tem que analisar esses pontos principais, né? Não é só o fazer como você falou. Nós temos vários outros pontos importantíssimos a analisar, né? A colocar em prática. Essa questão da embalagem, como você falou, realmente ela é extremamente importante. As pessoas prestam bastante atenção nisso. Isso traz um conforto maior para quem está fazendo o pedido, né? De ter ali algo, é como se fosse algo mais organizado. Tá? A questão da organização ela é muito importante. Mas, então, uma outra área também que é muito relevante, né, que nós podemos citar dentro do campo de atuação da gastronomia são os hospitais. Né? Então, a pergunta seria, quais as funções que o profissional pode exercer nesse tipo de instituição? Olha, foi até bom ter tocado nesse assunto. Quando eu fiz o concurso para merendeiro, eu também fiz para cozinheiro hospitalar. Para quem não sabe aí, é até bom ficar atento, né? Foi até a Suzan, concurso de 2014, se me fala a memória. Eu também fui aprovado, mas não podia assumir as duas funções, né? Então, é uma área também interessante, até porque, para quem já ficou hospitalizado, não é que a comida do hospital seja ruim, né? Ela precisa ser atrativa. E eu vejo que não existe um profissional tão bom em fazer isso do que o gastrônomo também. Então, não é que ele vai acrescentar sei lá, um sabor diferenciado, porque às vezes a comida nem pode ir. Né? Então, é ele acrescentar a apresentação, como que essa refeição vai chegar até o enfermo, né? Então, eu até fiquei curioso na época, eu dei preferência à cozinha hospitalar, só que o concurso da SEDUC chamou primeiro, eu acabei desistindo do outro. Então, assim, é uma área promissora, principalmente após essa pandemia. Eu creio que os profissionais que estão trabalhando dentro de cozinha hospitalar, eles estão tendo, né, um esforço cada vez maior para que essa refeição possa chegar com qualidade na mesa do consumidor ou até mesmo nos quartos, né? Mas ela precisa, a nossa com maior contribuição seria com a questão da apresentação dessas refeições, porque na maioria das vezes a apresentação dessa refeição dentro do ambiente hospitalar não é a melhor possível. Poderia ter alguma mudança para que isso pudesse acontecer e assim a refeição ela acabar sendo mais atrativa aos olhos de quem está aguardando. Sim. E para isso, né, para ter profissionais que vão exercer essa função, é
preciso ter conhecimento, né? Mais uma vez, a gente torna a falar sobre a questão do conhecimento, né? De ter conhecimento na área para melhorar esse tipo de alimentação. Que todo mundo reclama, né? Vai para os hospitais, a comida é horrível, é isso e aquilo, mas nós temos possibilidade de estar colocando esse alimento com um sabor melhor, com uma textura, com uma harmonia muito melhor para aquele enfermo, com certeza. Então, é questão de conhecimento mesmo. Eu vou dar uma mudadinha aqui, de lado aqui, que o sol pegou forte aqui nas minhas costas, viu? Eu acho que a imagem tá até com uma qualidade inferior. Deixa eu só mudar o ladinho aqui para ficar melhor. Mas eu também, professor Elias, eu também concordo com essa situação que o senhor acabou de colocar, quanto a essa questão do enfermo em si, ele precisar, de uma certa forma, ter esse olhar que eu digo principalmente de quê? De que a gente possa tratar a alimentação dele de uma forma mais carinhosa, mais atrativa, né? Ele precisa ver que aquela alimentação ela foi preparada, ou até sentir um aroma, que ela foi preparada literalmente para aquele público específico, né? Então, assim, a gente precisa, de uma certa forma, ter esse carinho maior. O problema, mais uma vez, a gente pode até voltar a tocar no assunto, será que aqueles profissionais que estão trabalhando lá dentro, eles têm a valorização profissional merecida? Eles são valorizados? A maioria das vezes não, né? Então pode até ter profissional qualificado lá dentro, mas, no meu ponto de vista, não sendo valorizado, se eu tenho um pensamento totalmente diferente da ideia, né? Eu prefiro, se eu aceitar a função, se eu aceitar o compromisso, eu vou dar o meu melhor, independente de eu estar sendo valorizado ou não. Certo? Eu sou da seguinte forma, a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Vai receber tanto. A partir do momento que eu aceitar, para mim acabou. Tá? Para mim eu vou dar o meu melhor. Eu prefiro não aceitar o compromisso do que aceitar e fazer um serviço mal feito. Tá certo. Os profissionais precisam pensar dessa forma para que a gente tenha qualidade nos serviços. Então, com certeza. Vamos falar agora um pouco sobre a questão das escolas, né? Que perfil o profissional da gastronomia deve ter para atuar nas escolas? Qual é o perfil desse profissional? Olha, a cobrança é mínima, assim, sabe? Mas a gente precisa, como eu falo, eu atuo na merenda escolar tem 4 anos. Tá? Eu entrei no concurso, fiz o concurso em 2014 e entrei em 2017 na SEDUC, né? Então, a gente precisa tratar aquele alimento, aquela refeição, como se fosse fazer para o nosso filho. A gente é muito mais que merendeiro, que eu costumo dizer, né? Os alunos, eles sentam para conversar com a gente. Ele não conversa com o pedagogo dentro da escola, o aluno não conversa com o gestor dentro da escola, não conversa com o professor, mas ele se abre para a gente, ele tem uma abertura com a gente. Então, a gente precisa ter, basicamente, uma boa mesmo base de segurança alimentar, de armazenamento de alimento, porque tudo quem faz é o merendeiro recebe, o merendeiro confere, o merendeiro armazena, o merendeiro faz a distribuição, primeiro que entra, primeiro que sai, ele faz o joguete todo dentro do estoque. O merendeiro recebe um cardápio que, no meu ponto de vista, ele acaba sendo um pouco engessado, o cardápio das escolas, mas eles te dão autonomia de, dentro daquele cardápio, você produzir o que você sabe fazer. Né? Sei lá, se num dia for peixe, filé de peixe guisado ou cozido com baião de 2, eles te dão a possibilidade de você fazer um peixe frito, um filé grelhado, desde que não saia do cardápio peixe. Então, assim, o profissional precisa ter uma cabeça muito aberta, ele precisa ser
é muito receptivo, ele tem que gostar do que faz, porque senão quem lava chão é a gente, quem lava fogão é a gente, quem lava panela é a gente, quem lava coifa é a gente, frisa é a gente, quem passa vassoura no salão é a gente, limpa a mesa do refeitório, tudo quem faz é a gente. Então, às vezes as pessoas até perguntam para mim, tu vai lá, tu lava a louça? Ou tu é o chefe? Eu disse, chefe, não, eu faço tudo que você imaginar. Lá é um restaurante, como se fosse um restaurante comercial, e que seu público-alvo é aluno, ponto final. E o que mais nos dá vontade de querer trabalhar é que eles reconhecem o seu trabalho, entendeu? E você acaba dando o seu melhor, primeiro porque você gosta da sua profissão, e segundo, porque muitos alunos têm como a primeira ou a mais importante refeição do dia a merenda escolar. E quando você começa a ouvir isso deles, que você começa a ver a sua importância para aquele meio. E aí, nesse caso, eu tenho que tirar o chapéu e dizer que nós que trabalhamos na merenda escolar do governo do estado somos valorizados. O salário é bom pela carga horária que a gente trabalha. Certo. Então, aí o que a gente vê é necessário ter uma mudança, né, nessa questão das merendas escolares, e o profissional é que vai fazer isso. Quem está atuando dentro da cozinha é que vai possibilitar essa mudança. Ele é que está gerindo, ele que está fazendo. Então, queria que citasse um pouquinho sobre também essa diferença, né? Porque tem pessoas que dizem, vem para a academia e vou me formar em... Essa questão aí, ela também precisa ser muito trazida para que as pessoas entendam um pouquinho o que é. Qual é a diferença? Eu sou chefe, ou eu sou gastrônomo, eu sou cozinheiro, o que eu sou quando eu formo em gastronomia? A gente, querendo ou não, ainda tem essa ideia, né, de que o cara conclui um curso de gastronomia e ele é chefe de cozinha. Na verdade, não, né? Existem instituições aí que principalmente profissionalizantes, que dá curso de chefe de cozinha, né? Mas eu costumo dizer assim, o título de chefe, você tem que fazer por onde ser reconhecido, e não você se intitular. Então você trabalha, você desenvolve suas habilidades, suas competências, você adquire experiência para que chegue um momento em você ser convidado para chefiar um restaurante. Isso é igual um cargo administrativo, né? Você é coordenador, não, você está como coordenador, você é professor. Você está como coordenador de curso, você está como coordenação de ensino. Então, a ideia é justamente essa, né? Você é cozinheiro, mas um cozinheiro diferenciado porque tem uma formação. Mas você não pode chegar a se intitular. Tem gente que gosta, o termo vende. Essa é a ideia. Infelizmente, a gente vem vivendo, né, a questão do modismo. Tudo se coloca nome gourmet, tudo se coloca o nome chefe. O chefe flantal, chefe flantal. Mas o conselho que eu dou para os iniciantes, para os alunos que estão saindo da academia agora, ou para quem pretende entrar, primeiro, adquire experiência, cara. Corre no campo. Vai ganhar mercado e faz teu nome lá. Agora da forma positiva, né? Não vai se queimar no mercado. E aí, tu deixa com que as pessoas, eu reconheço aquele fulano tal como um chefe. Eu reconheço. Deixa que as pessoas te intitulem e não você automaticamente se intitular. Que aí, sim. Quanto tempo eu tenho que fazer, eu tenho que ter para ser chefe de cozinha? Acho que não existe isso, né? Tem gente que desenvolve habilidades e tem uma boa desenvoltura dentro do estabelecimento, com 1 ano e meio, 2 anos, está se tornando chefe do empreendimento. Tem gente que demora 10 anos. Então depende da oportunidade, você está na hora certa, no lugar certo, mas de uma coisa é certa, você precisa ter conhecimento para poder assumir a função. Senão qualquer um vai passar por cima de você. Então, ou lhe enganar também, né? A grande diferença
chefe de cozinha é um cargo. Um cargo. Isso, Então, quem está saindo da academia, ele é um gastrônomo, né? isso. Gastrônomo que tem conhecimento nas mais diversas áreas da gastronomia. Uhum. Esse gastrônomo chegar no estabelecimento e chefiar, que é o tá? Então, vamos lá. A questão de uma dica que você dá para as pessoas que estão pensando em entrar no ramo da gastronomia. Olha, a primeira dica é, se for escolher essa área, você precisa gostar. Não adianta. Se você... eu não gosto de cozinhar. Beleza, entende. A gastronomia não é só cozinha, tá bom? Tem a parte de serviço, que é uma área muito deficiente, que pouquíssimas pessoas se interessam, né? Mas para a gente entrar nesse ramo, a gente precisa gostar. Por quê? É muito trabalho, a gente está brigando por uma valorização profissional, é uma área nova, está crescendo. É uma área que está em ascensão ainda. Se a gente for pegar um dos cursos mais procurados do Brasil, o curso de gastronomia ainda é um curso muito procurado, né? É uma área que, basicamente, quando a gente fala em retorno financeiro, o retorno é um pouco mais rápido do que outros tipos de empreendimento, do que outras empresas. E o principal conselho que eu dou, se você fazer, você tem que fazer porque você gosta. Você vai trabalhar muito, não tem para onde correr. Até se você for dono do próprio empreendimento, você vai sempre viver em prol dele. É um filho que você vai criando, ou tem gente que chama de casamento, né, a empresa. Mas é sim. E você tem que investir na sua formação. Não tem outra. É fazer uma graduação, depois fazer curso livre, tentar uma especialização, ou quem sabe até fazer um mestrado, um doutorado. Tem que ler muito mesmo, artigo, livro, ou posts, alguns posts mesmo são bem interessantes. Tem alguns blogs que eu gosto de acompanhar, que eu vejo que o assunto é pertinente à nossa área, e a gente tem que acabar abraçando um pouco mais essa parte da academia, porque é ela que acaba te dando toda a base, né, científica para tu aplicar dentro da tua área de formação, que no caso aqui estamos falando da gastronomia. Então, não tem como. Até depois a gente buscar caminhos de áreas afins mesmo, né? Buscar conhecer um pouco mais sobre a parte nutritiva do alimento, ou buscar falar um pouco mais sobre rotulagem, embalagem, ou até migrar um pouco mais para a nutrição após formado, por que não? Então tem outras áreas que acabam se encaixando, que eu vejo com perfeição que a gente deveria fazer, né, ou deve fazer esse tipo de investimento para que a gente possa ter uma qualidade financeira, ou uma estabilidade, ou até mesmo para a gente ter um conhecimento nosso. Uma coisa certa, o que você aprendeu na academia morre com você. Ninguém tira de você. O estudo, ninguém tira de você. Ninguém. Tudo que você investiu é seu. Você sabe. Sim, com certeza, né? O que a gente busca, né? Conhecimento nunca é demais. E que todo profissional deve fazer, buscar conhecimento cada vez mais. A gente sabe que há uma constante evolução, né? E o nosso ramo da gastronomia não é diferente. Todo dia tem algo diferente, tem um tempero diferente, tem uma combinação de sabores, de texturas, métodos de cocção diferentes, né? Então, o profissional realmente precisa buscar conhecimento. Nossa área muda, né? É de instante a instante, a legislação, é técnica, ela vai mudando. Com certeza. Então a gente precisa estar se atualizando, não pode deixar ficar para trás. Isso mesmo. Eu não consigo ver aqui as perguntas. Consegue visualizar alguma coisa aí para respondendo? Olha, a última que eu vi foi a contribuição da professora Dilce, né? E no mais, só acenando. Certo. Então, O Isonel botou aqui, quem acha que para entender de gastronomia não precisa ler muito, não entendeu nada. E realmente o Isonel tá certo, precisa ler, é muita dedicação. E é história da gastronomia, é história da alimentação brasileira, é história da alimentação mundial, é base nutricional, é tecnologia de alimentos. Então, realmente, precisa ler muito.
Muito bem colocado, Zonel. Com certeza. Então, todas as áreas, elas precisam de um conhecimento muito grande. Tá? Uhum. Então, não é algo pouquinho, eu vou fazer um pão, é só misturar isso, misturar aquilo. Você precisa entender o porquê você está misturando, o que está acontecendo, quais são as reações, né? Então, dentro da academia, a gente desbrava tudo isso, né? E é até um pouco complicado, porque nós temos alguns alunos que acham que vão e não vão encontrar matemática, por exemplo, no curso, né? E aí a E gente tem muita. resolve no momento da técnica, nós temos a técnica que é o terror dos nossos alunos, mas que é algo Custos. importantíssimo para aquele negócio. Né? O Assis até perguntou aqui quanto tempo para concluir o curso. O tecnológico, 2 anos, Assis, que é o que Manaus aqui propõe, tá? Mas Brasil afora tem o bacharelado, 4 anos, tá? E cozinha prática da Anne colocou aqui, realmente enfatizando, né? Também acho que tem que ter muita leitura e que não é só prática. É um outro defeito que a gente vê muito de nossos alunos, é essa questão de buscar apenas a prática, né? E na verdade, quando erra alguma coisa na cozinha, para quem que a gente corre? Para o livro. Então tem que ter leitura, não adianta. A professora estava até comentando aqui em casa que quase um pãozinho francês me reprovou, pois na prática é uma coisa, mas a leitura é muito importante. A leitura é que vai te dizer quanto de vapor, temperatura, por que que gera a casca, corte, pestana, tem que ler, não adianta. Alguém colocou aqui quais especializações podemos fazer depois de formado. Bom, tem presencial ou à distância, vai depender. Eu não conseguiria te indicar isso. O que eu posso te dizer é, depende da área de tua atuação, tá? Eu busquei duas coisas que eu gosto muito de fazer, panificação e confeitaria e a parte de segurança alimentar, tá? Mas tem inúmeras áreas, tem gastronomia funcional, tem cozinha contemporânea, como eu te falei, depende do que você quer fazer, Neide. A tua área de atuação é que vai dizer qual especialização você deve fazer. A visão muda completamente depois que vou ingressar no curso. Existe um mercado vasto sobre gastronomia. Eu mesmo entrei interessado em cozinha quente e vejo que me encontrei dentro de Salibá. A PS Oliver. É diferente. Às vezes a gente entra realmente com essa visão e sai com outra. Mas isso é bom, significa dizer que você se encontrou no curso. Alguém mais? Deixa eu ver. Tem mestrado em gastronomia, 2 áreas UFC, verdade. Agora já tem, graças a Deus. Acho que foi ano passado que iniciou. Como é? Carmo Gomes, debate sobre a atuação do gastrônomo no mercado de trabalho, tá? O que a gente está tentando debater. Confeitaria e panificação, Neide, eu fiz a distância, tá? Eu fiz a distância. Eu não fiz presencial, mas muito boa. Quando vão abrir novos cursos, isso daí, Marie Levita, professor Dimas, ele é o coordenador do curso aí de Senac, então é bom dar uma perguntada dele. Dimas Melo, o Instagram dele. Ele vai poder te responder um pouco melhor sobre essa questão de curso. Vamos lá. Ayla, ex-aluna minha. Tudo bem, Ayla? Foi da Uninasal. Professor, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? A gente encerra essa questão aqui das perguntas, né? Então, o público começou aí as perguntas, tá? Aqui a nossa já concluiu. Ele pergunta quem é o convidado. Né? Sou eu, Bruno Rafael Leitão. O professor Elias é que é o professor titular aí do Senac. Ok. Então, Mais alguma pergunta, gente? não, por aqui não. Vamos só aguardar. O professor poderia falar da sua experiência de premiação.
Ah, reconhecimento. premiação Doma. Bacana, Marcinha. Professor, o que você acha sobre o ramo de cervejaria em Manaus? É crescendo muito. Vale a pena o investimento nessa área desse curso, tá? E estudar muito sobre fermentação. Vai ajudar bastante. Sobre a questão da premiação Doma, eu estou concorrendo também, né? Vai ser em março agora, não vai ser presencial, vai ser online. Eu acho que, assim, é aí que a gente vê que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido, né? Eu fui indicado pelo público e tem mais outros dois chefes, um indicado pelo o antigo, o que ganhou no ano passado, e o outro foi que ganhou um concurso que tem dentro do Enchefes. Então, assim, é uma premiação que eu creio que marca muito a carreira do profissional, né? Ali mostra realmente que você está fazendo um bom trabalho. Então, para mim, eu já sou, independente de eu ganhar ou não, de ficar entre os três, eu já estou muito feliz em saber que, literalmente, eu fui reconhecido por estar entre os três melhores chefes do Amazonas. Mas vale a pena você ler um pouco sobre isso, a premiação é muito bom, o concurso é muito justo, a análise de currículo. Então, assim, é muito bacana vocês darem uma olhada também sobre a premiação Doma, né, o Enchefes. Eu que agradeço aqui, consultor, maître gastronômico, eu que agradeço por ter gostado aí da colocação. Jorge, mais alguém? Obrigado pelo apoio, muito obrigado. Sempre bom. Então, alguma coisa? É isso mesmo, Marcinha. O reconhecimento do profissional no mercado, ele vale muito mais que dinheiro. A gente sempre visa o dinheiro, mas o reconhecimento é fenomenal. Tá? Ele é uma coisa assim que não muda, né? É teu, o título é teu, tu ganhou. Entendeu? Ninguém tira de ti. Tá? Obrigado, Zonel, pelo elogio. Muito obrigado, viu? Você foi uma das pessoas que incentivou também a seguir aí na premiação. Obrigado mesmo. Aqui a gente já havia falado sobre o assunto, mas você vai ter que voltar um pouquinho para falar. Professor, gostaria de saber, chefe gastrônomo. Na hora, eu costumo dizer, chefe, você tem que ser indicado, você tem que ser intitulado por alguém, e nunca você se intitular. Gastrônomo formação, você tem o diploma, você conseguiu com seu esforço. Não significa dizer que você concluiu o curso que você pode se intitular chefe. Deixa que as pessoas te reconheçam como, né? Eu tenho essa metodologia para mim, né? Fulano de tal, eu acabo não usando muito nas minhas domas esse termozinho, porque eu acho muito pesado. Eu prefiro que as pessoas te reconheçam como, do que você propriamente se intitular. Eu agradeço aí. Anjo com o nome. Agradeço, viu? Pelo elogio. Não, nem todos os gastrônomos são chefes. Com certeza não. Qual a dificuldade para o desenvolvimento da charcutaria artesanal? Aí sim, hein? Essa pergunta foi bacana. Também atuo nesse ramo, encontro de sabores. A maior dificuldade aqui que eu vejo tem mercado, tem demanda, mas infelizmente as matérias-primas ainda a gente não acha com frequência aqui. Tá? O suíno de qualidade são em poucas lojas, então isso acaba comprometendo a qualidade do teu salame, da tua copa lombo, ou até mesmo dos teus embutidos, né, dos teus defumados. Mas, para mim, o maior empecilho aqui é a gente achar os insumos para a produção. Que muita gente acha que é só a tripa, e não é, tem muitas outras coisas por trás disso, que realmente é um pouco mais complicado. Essa pergunta é pesada, hein? Qual o melhor curso em Manaus? Eu leciono em 3 instituições, cara. Eu vou ficar devendo essa. Eu tô fazendo a live pelo Senac, cara. Eu fui convidado pelo Senac. Então, assim, o que eu posso te dizer vai lá, conhece a instituição, pede para ver laboratório, analisa o teu corpo docente, porque isso é importante, tá? Às vezes você pode ter uma boa estrutura, não ter um corpo docente bom. Então, de que adianta tu ter o equipamento se o cara não sabe mexer? Então, bate um papo com o coordenador do curso, troca uma ideia, pesquisa,
e ver o que é melhor para ti. Entendeu? Não é que eu vá ficar em cima do muro. Se eu hoje fosse escolher um lugar, eu iria visitar as instituições que ofertam o curso e iria analisar o corpo docente. Experiências dele no mercado, formação, tudo isso eu iria analisar. Tá bom, Jorge? Só mais um comentário. Parabéns aos 2 professores, eles são sensacionais. Muito obrigado, Ayla, mais uma vez. Chefe reconhecido. Jorge Paiva, isso mesmo. Ninguém se intitula, deixa que as pessoas nos credenciem, né? Manda um abraço para os professores do Senac, MBI Itacoatiara. Bom, eu não sou professor da instituição, mas um abraço para os professores do Senac aí de Itacoatiara. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Vai me ajudando aí, Elias. Tem bastante coisa. Realmente, Zonel, o mercado de charcutaria é grande, está crescendo junto com o da cerveja aqui em Manaus. Um conselho, não vá para a Uninorte. Eita, isso aí eu não vou nem ler, desculpa. César maravilhoso, obrigado pela resposta. Essa hoje, de fato, a maior dificuldade. Realmente tem que procurar, se for falando sobre a charcutaria, a gente procurar realmente uma qualidade de insumo, que é um pouco difícil aqui, e a maioria vem de fora. Procura onde o careca dá aula, Jorge. Obrigado pelo carinho, careca mesmo, viu? A culpa é de vocês. Obrigado, Damares, pelo reconhecimento. Mais alguma pergunta, professor Elias? Não, aqui a gente encerra a live agradecendo ao professor Bruno Rafael por trazer um pouquinho de conhecimento para os nossos espectadores, internautas que acompanham aí o Senac Amazonas, e pedir, né, mais uma vez, vamos colocar a de Deus, né, para Verdade. o problema que isso tudo passe, para que a gente possa voltar à sala de aula, para que a gente possa ter o nosso convívio normal do que a gente tinha anteriormente, né? De estar ali junto com os nossos alunos e vivendo de uma maneira bem melhor. Bom, eu agradeço ao convite do professor Dimas, agradeço pela atenção do professor Elias, agradeço ao Senac pelo convite, espero que ter esclarecido algumas ideias, espero que a gente possa ter visto um pouco mais do que é o ramo da gastronomia realmente. O professor Alcimar, que foi meu diretor lá na SAL, excelente profissional, obrigado, professor, por ter assistido. Então, assim, se vocês estiverem precisando, pode chamar, meu Instagram é Alquimista na Cozinha, pode entrar lá, mandar pergunta, o que vocês quiserem, que eu vou estar aí sempre respondendo, beleza? Aos demais alunos, ex-alunos, um beijo, um abraço aí a todos, espero que todos estejam bem, que a gente possa realmente, num futuro bem próximo, nos encontrar e que a gente possa trocar algumas ideias, beleza? No mais, gente, todo mundo conhece meu Instagram, vai lá, pergunta, dá uma ideia, que eu posso estar continuando aí com vocês sobre essa situação, beleza? Ó, tem gente querendo conhecer o Senac, entre em contato com o professor Dimas, ele vai poder te dar muito mais informações, acho que é Dimas Mello o Instagram dele, né? Ou pelo próprio Instagram do Senac também, é muito mais vantajoso, acho que vai ter pessoas muito mais qualificadas para poder te induzir aí, ou realmente a te indicar o melhor curso, o que eles estão produzindo hoje, beleza? Senhores, beijo no coração de todos. Espero que num futuro bem próximo a gente possa se encontrar, tá bom? Elias, abraço, beijo, meu amigo. Abraço. Até mais. Até mais.